Atos capítulo 2, à medida que os irmãos forem encontrando, eu convido os que podem a colocar-se de pé em reverência à palavra do Senhor. Atos capítulo de número 2. Hoje, versos de 1 a 4. Atos 2, versos de 1 a 4. Eu lerei e os queridos acompanharão silenciosamente. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre a cabeça de cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos orar. Senhor Deus, Pai nosso, é com alegria nos nossos corações, Senhor, que nós abrimos a Tua santa e verdadeira palavra. Abrimos as Sagradas Escrituras e podemos hoje nos alimentar delas por meio da Tua graça e da Tua misericórdia. E é isso que te pedimos, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos dê a graça de crer e a capacidade para compreender. Que o Teu Santo Espírito hoje também nos encha de graça, de misericórdia. Que possamos sair hoje cheios do Teu Santo Espírito e da Tua graça, crendo na Tua palavra de todo o coração, compreendendo as Sagradas Escrituras e anunciando a este mundo perdido que há, sim, a salvação em Cristo Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da Tua igreja que se reúne aqui este momento e aplica a Tua santa e poderosa palavra aos nossos corações. Em Cristo que nós te rogamos. Amém. Podeis assentar. Queridos, quando nós abrimos o livro de Atos, nós começamos a ler e vemos como é relatada ali o início da igreja primitiva, a igreja nos moldes do Novo Testamento. Sabemos que o Senhor sempre teve a sua igreja, a igreja de Deus estava lá no Velho Testamento, com Israel, com os patriarcas e com aqueles que eram de fato fiéis ao Senhor. Mas agora, quando abrimos Atos, vimos a igreja nos moldes do Novo Testamento. Uma igreja agora que centra-se na pessoa de Jesus Cristo e que está sob a responsabilidade dos apóstolos escolhidos a dedo por Jesus Cristo. O que é impressionante, queridos, é que esta igreja primitiva, diferentemente daquilo que as pessoas consideram essencial para o sucesso, ela não tinha nada daquilo que o mundo pensa ser importante. Eles não tinham propriedades, eles se reuniam em um salão, em uma casa, eles não tinham dinheiro, a grande maioria deles, ou boa parte deles, eram pobres, eles não tinham influência política, não havia ainda ninguém importante do império convertido à fé cristã, e também não tinham status social nenhum. Entretanto, essa igreja, queridos, evangelizou o mundo. E por meio desses 120 aqui reunidos, como vimos semana passada, muitas igrejas foram abertas, foram fundadas e se espalharam por todo o Império Romano. Quando lemos o livro de Atos e veremos isso com o passar do tempo, nós vamos ver a igreja chegando à Ásia Menor, vamos ver a igreja chegando à Grécia, vamos ver a igreja chegando à Itália, chegando a Roma. E a pergunta é, como eles conseguiram? Como eles conseguiram se espalhar em tão pouco tempo e de maneira tão grandiosa? Como eles conseguiram influenciar todo o mundo da sua época e avançar da forma que alcançaram? Queridos, isso aconteceu pelo poder do Espírito Santo, essa é a verdade. O Espírito Santo era quem capacitava aqueles homens, aquele povo, para que, por meio deles, o Evangelho da Graça se espalhasse por todo o mundo daquela época. A grande verdade que começaremos a ver hoje é que os primeiros cristãos eram pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo, do nosso Deus, e por isso realizaram tantas coisas. É bom que se diga também que Pentecostes não foi um acontecimento comum, casual, pelo contrário. Pentecostes é um evento planejado e estabelecido pelo próprio Deus. Que isso fique claro.
Assim como a morte e a ressurreição de Cristo, Pentecostes foi um ato único e irrepetível. Não vai acontecer de novo o que houve em Pentecostes. Assim como a morte e ressurreição do Senhor, Pentecostes teve o seu lugar na história humana, na história da cristandade. Mas são atos que não se repetem. É verdade ainda que o som de vento, as labaredas, como que línguas de fogo, são atos extraordinários, sim. Mas a nova vida, a alegria, a comunhão, o culto e a liberdade cristã que aquele povo tinha, não. Essas são características que devem haver na vida de cada cristão, de cada um que se diz servo do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso, queridos, que hoje exporemos esse texto à luz do seguinte tema. Ouçam bem: Cristo dirige a sua igreja por meio do Espírito Santo. Repitam comigo: Cristo. Hoje foi bom. Cristo dirige a sua igreja por meio do Espírito Santo, queridos. E como vemos isso nesse texto? Primeiro, quando os discípulos demonstram sua dependência do Espírito Santo. Eles dependem de Deus. Eles mostram essa dependência de Deus durante todo o livro. E aqui não é diferente. Olhe para a sua Bíblia. Olhe como o autor Lucas registra o verso de número 1. Olhe só. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. É aquele mesmo lugar que temos visto há 2 semanas. É o mesmo lugar onde Jesus realizou a última ceia, já vimos isso. E é o mesmo lugar onde eles, na semana passada, realizaram a sua primeira assembleia extraordinária, digamos assim, para completar-se o número dos 12 apóstolos por meio do Espírito Santo. A igreja escolheu, é claro, por meio do Espírito Santo, é bom que deixe claro, Matias. E aqui eles estão no mesmo lugar. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, essa é a ênfase. Eles estavam todos reunidos lá. Por quê? Porque aqui, queridos, eles recebem a resposta da ordem dada por Jesus Cristo. Em Atos 1, no verso 4, Jesus diz: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles obedecem. Eles não saem de Jerusalém enquanto isso não acontece. Eles estão lá todos os dias, durante o período que vai desde a ascensão de Cristo até este dia de Pentecostes, esperando que o Senhor haja na vida deles. Esperam por 10 dias e agora chegou o dia do Senhor cumprir a sua promessa. Queridos, é o dia de Pentecostes. E Pentecostes significa simplesmente o 50º. Se refere à festa que era realizada 50 dias após o sábado de Páscoa. Lembre só, Jesus morreu na sexta-feira, que precedia o sábado de Páscoa. Jesus ressuscitou no domingo, após o sábado de Páscoa. E durante esse período, Jesus apareceu aos discípulos durante 40 dias. Subiu aos céus, como diz Atos 1, nesse dia 40º após a sua ressurreição, e disse aos discípulos: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam cheios do Espírito Santo, que vocês recebam o poder do alto. Naquela quinta-feira, 40 dias depois da sua ressurreição, Jesus subiu aos céus. Agora, 10 dias depois que Jesus sobe aos céus, é o dia de Pentecostes, e o Espírito Santo vem para encher a igreja do Senhor. Queridos, é maravilhoso quando pensamos nisso. O calendário para a celebração das festas de Israel está lá em Levítico 23, e eu aconselho você a ler em casa com calma. Porque lá em Levítico 23, no calendário religioso, no calendário litúrgico de Israel, eles sim tinham um calendário litúrgico dado por Deus, e não um calendário criado pela Igreja Católica. Eles sim tinham, porque aquele calendário litúrgico dado por Deus, queridos, é um esboço do ministério de Jesus Cristo. Aquele sim vale, porque era um esboço da obra de Cristo. A Páscoa retratava a sua morte como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A festa das primícias, que era um dia depois da Páscoa, ou seja, no dia que Jesus ressuscitou, era a festa das primícias, dos primeiros frutos. E Paulo nos diz em 1 Coríntios 15, do 20 a 23,
que Jesus Cristo é as primícias dos que dormem. E depois, 50 dias depois da Páscoa, vinha a festa dos tabernáculos. Aliás, vinha a festa do Pentecostes, a festa da colheita, na qual Deus forma a sua igreja e os habilita a colher os eleitos nesse mundo. É por isso que todo aquele calendário litúrgico apresenta a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, a Páscoa sempre era no sábado, era um pré-requisito. A festa das primícias sempre era no domingo, que era o dia imediato ao sábado. E pasmem, Pentecostes também sempre caía no domingo, 50 dias depois da Páscoa. Isso é maravilhoso quando pensamos nisso, porque aqui nós vemos o esboço não só da morte e ressurreição de Cristo, mas também da vinda do Espírito Santo para capacitar a igreja a realizar a verdadeira colheita do Senhor. Colher os eleitos para os céus. Mas volto para Atos. Vamos voltar ao livro de Atos e nos lembrar, queridos, que durante aqueles 40 dias, Jesus preparou os discípulos, Jesus os ensinou, Jesus ensinou, como diz o livro de Atos, coisas concernentes ao reino dos céus. E aí na quinta-feira, Jesus sobe aos céus e diz a eles: esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Isso eles fazem. E agora, todos juntos, no mesmo lugar, em um dia da ressurreição, em um domingo, o Espírito Santo vem sobre eles. O Espírito Santo vem para capacitar a igreja a acolher os eleitos por meio da pregação da palavra e a ação soberana do Espírito Santo. Queridos, Cristo governa a sua igreja por meio do Espírito Santo. Cristo dirige a sua igreja por meio do Espírito Santo que habilita o seu povo a fazer a sua vontade. E isso é visto em segundo lugar, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja. Olhe para a sua Bíblia. Olhe o verso de número 2. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Queridos, a primeira coisa que notamos é que o derramamento do Espírito Santo é uma obra de Deus e não do homem. Não depende do esforço do homem, não depende do desejo do homem, não depende das emoções do homem, ou do desejo e do esforço do homem de tentar ser santo. Veja só, de repente veio de onde? Do céu. É uma ação soberana de Deus sobre sua igreja. O que os cristãos fizeram foi obedecer a ordem de Jesus Cristo, ficar em Jerusalém e crer na promessa dada por Jesus Cristo, até que do alto vocês sejam, que Deus derrame sobre vocês o poder. Então veja, o que foi que a igreja fez? A igreja obedeceu a Cristo e creu na sua palavra, mas o derramamento do Espírito Santo vem de Deus. Note que tem algo que chama a atenção. Quando você abre o verso 1 de Atos, está lá: todos estavam reunidos no mesmo lugar. Está lá no verso 1. Mas quando lemos o verso 2, agora leia o verso 2. De repente veio do céu o som de um vento impetuoso, encheu toda a casa, onde estavam como assentados. A igreja é passiva, irmãos. Eles estavam todos no mesmo lugar, mas eles estavam assentados. Quando abrimos o livro de Atos, no capítulo 1, no verso 14, nós vamos ver que eles estavam orando, adorando a Deus. Mas como eles faziam isso? Na gritaria? Como eles faziam isso? Na algazarra? Como eles faziam isso? Todo mundo em pé, bolando e dizendo que esse som é a voz de Deus, ou isso, ou aquilo outro, que era o Espírito Santo os governando? Não! Todos estão no mesmo lugar. Todos estão orando e adorando a Deus. É um santo domingo, porque é o dia de Pentecostes. É um culto ao Senhor. Mas como é que eles estão? Iguais aos irmãos. Todos assentados no seu lugar. Cada um sentadinho no seu lugar, queridos. É assim que eles adoram a Deus, com decência, com reverência, com
com santo temor no seu coração. Não é na base da gritaria ou na algazarra. E por que digo isso? Porque isso é completamente diferente dos movimentos evangélicos modernos que buscam avivamento. Se há uma coisa que não há nos movimentos modernos em busca de avivamento, é ordem. Isso não há. Todos assentados no mesmo lugar, é assim que a gente vê? Todo mundo em submissão a Deus, obedecendo a palavra do Senhor e crendo nas promessas, mas cada um sentadinho no seu lugar, é assim que a gente vê? Não. Mas foi assim que o Senhor enviou o Espírito Santo sobre sua igreja. A igreja é passiva, irmãos. O Senhor é quem é ativo. A igreja obedece e crê. O Senhor é quem age. A igreja se submete, ora e adora, mas Deus é quem derrama a sua graça. Todos estavam juntos, todos estavam orando, todos estavam adorando a Deus, mas estava cada um assentado no seu lugar. Não era na gritaria, não era na algazarra, como diz Paulo em 1 Coríntios, até porque Deus é um Deus de ordem e de decência. O nosso Deus é um Deus de ordem e de decência. Mas o que vemos aqui, queridos, é que a descida do Espírito Santo, 3 fatores se destacam. Primeiro, há um som para ouvir. Segundo, há um cenário para se ver. E em terceiro, há um milagre para experimentar. É assim que é narrado por Lucas a descida do Espírito Santo. Primeiro, há um som para ouvir. Olhe para a sua Bíblia, olhe para o verso 2. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso. Tem vento, irmãos? Não! Tem som de um vento. De repente veio dos céus um vento? Não! Um som como de um vento forte. É um som, mas não é uma algazarra, não é um barulho desconhecido, é um som verificável. É um som conhecido, é um som público, é um som que todo mundo ouve e sabe o que é. É o som de um vento. Não é um vento virando as cadeiras, apagando as luzes, digamos hoje, derrubando o púlpito. Era o som. Só o som. O som de um vento forte. E perguntamos o que significa. O que esse som representa, queridos? O som de um vento forte representa muito. E tem muito a nos falar essa noite. O som de um vento, queridos, representa o Evangelho. Onde o Espírito Santo está, sempre há um som a se ouvir. Onde o Espírito Santo está, sempre há um som conhecido, verificável, público e de fácil identificação. Mas não é um vento fraco, não é um som fraco, é um som forte. Onde o Espírito Santo está, sempre há esse som. O som da palavra de Deus, que deve ser ouvida. O som da voz de Deus, que precisa ser identificada. Notem, Lucas não diz que tem vento. Lucas diz que tem som. Um som possível de se conhecer. Um som conhecido por todos. Sabe o que é interessante? É que a palavra grega, pneuma, e a hebraica, ruá, pode ser traduzido tanto por vento, como por espírito. O som que precisa se ouvir é o som do Espírito Santo. É a pregação da palavra de Deus. Assim como o vento, queridos, nós ouvimos e até sentimos o efeito do vento. Mas ninguém vê o vento. Você pode ver os efeitos do vento, mas não o vento. Você diz, pastor, eu vejo redemoinho. Você vê por causa da sujeira, mas o que se levanta, que se move. Mas o vento você não vê. Assim é o Espírito Santo. Nós podemos ouvir o som forte do Espírito Santo, a pregação da palavra de Deus. Podemos perceber a sua ação na vida das pessoas, mas também não o vemos. Também não o tocamos. E assim como o vento é livre e sopra onde quer, assim é a ação do Espírito Santo. É soberana. Sopra onde quer. Age onde Deus deseja que ele haja. É por isso que o som denota o Evangelho. Mas não é só um som que tem. Olhe para a sua Bíblia. Veja o verso 3. Vamos ver agora os outros 2 elementos. Primeiro é um som para se ver. Segundo, como disse, é um som para se ouvir. O segundo é um cenário para se ver. Olha o verso 3.
apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre a cabeça de cada um deles. É maravilhoso ler esses textos da Escritura, irmãos. Porque muitas vezes nós lemos e vemos como a palavra de Deus é bem mais simples do que o que se imagina e que se vê. Línguas como de fogo, não é língua de fogo, é língua como de fogo. Aos olhos daqueles que viram, pareciam labaredas de fogo. Tem mais, note que a língua não está na boca de ninguém. Então nós não podemos confundir essas línguas como de fogo com as línguas que eles falam no verso 4. Porque não é a mesma coisa. Uma coisa é as línguas que eles falam, outra coisa é o que eles veem, que se parecem como línguas, como labaredas de fogo. Porque a língua que eles falam sai da sua boca, essa não. Essa é vista sob a cabeça de cada um deles. É como se eles olhassem para cima e vissem acima de si uma labareda de fogo. Não são as línguas do verso seguinte, irmãos. Aqui eles não falam língua nenhuma. Pelo contrário, eles veem, de fato veem, algo sobrenatural sobre eles. Eles veem, de fato veem algo grandioso que se parece uma labareda de fogo. E por que isso é importante? Porque no Antigo Testamento, frequentemente, o fogo era usado como símbolo da presença de Deus. Era usado para representar a sua santidade, a sua justiça e a sua graça. Se você se lembrar, Moisés ouviu a voz de Deus falando de uma sarça ardente, de uma sarça em chamas. E o que foi que ele ouviu? Tira as sandálias dos pés, Moisés, porque a terra em que você está pisando é terra santa. O fogo ali representou a santidade de Deus. Se você se lembrar, no Monte Carmelo, Elias, o profeta, orou e caiu fogo dos céus e consumiu o sacrifício. Ali demonstrou o juízo de Deus sobre os pagãos. Após aquele incidente, os 450 profetas sacerdotes de Baal foram mortos pela espada de Elias e do povo. Mas, se você se lembrar também, essas mesmas imagens de fogo vieram com a carruagem que levou Elias aos céus, sinônimo da graça de Deus. Então é por isso que é visto sobre eles línguas como que de fogo. Não é língua de fogo. Aos olhos deles se parecem línguas de fogo. Não é uma ilusão. Eles de fato veem aquilo. Eles de fato olham para aquilo. Isso, queridos, representa que há uma nova vida em Deus, em Cristo Jesus. No Velho Testamento, quando o templo foi consagrado, está lá em 1 Reis 8, no verso 10, uma nuvem encheu o templo e ninguém podia entrar. Mas agora, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, não é o prédio que fica cheio. Aparece sob a cabeça dos cristãos algo parecido com a labareda de fogo. Mas não é dito que o prédio fica cheio com a glória de Deus. Pelo contrário, é dito que os crentes ficam cheios do Espírito Santo. Ou seja, agora Deus habita não em prédios, não em tijolos como nunca habitou. Mas Deus habita com o seu povo em Cristo Jesus. A morada de Deus são o seu povo, como Paulo diz em 1 Coríntios 6,19. E Paulo diz, e diz claramente, vós sois santuário do Espírito Santo. É isso que é representado aqui. Não é mais um prédio que fica cheio, mas são os cristãos. É o povo de Deus. São os que creem em Jesus Cristo. Queridos, nosso Senhor Jesus Cristo dirige a sua igreja assim, por meio do Espírito Santo. Isso é visto na dependência dos apóstolos, dos cristãos, no verso 1. Isso é visto na descida do Espírito Santo, no verso 2. Mas isso, 2 e 3, mas isso é visto acima de tudo, quando os cristãos ficam cheios do Espírito Santo, que é o verso de número 4. Olhe para a sua Bíblia. Veja só qual é o resultado de tudo isso que eles viram, que eles ouviram, que eles sentiram. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Notem como, mais uma vez, a igreja aparece sendo passiva. Ela obedece à ordem de Cristo e se reúne durante todos aqueles dias sem sair de Jerusalém. Eles creem que o Senhor derramará sobre eles o poder do alto. E, mais uma vez,
a Bíblia descreve que eles são passivos, não só em estar assentados, mas agora ao falar. Porque cada um fala assim, mas fala segundo o Espírito lhe concede. Não falam qualquer coisa. Não falam de qualquer jeito. Falam segundo o Espírito lhe concede. Irmãos, aqueles cristãos já eram crentes, viu? Aquele povo ali reunido já tinha o Espírito Santo. Aqui não é que o Espírito Santo veio e antes não estava. Não é essa a ideia. O próprio Jesus Cristo vai deixar claro que aqueles homens já eram crentes. Por 5 vezes nos evangelhos, Jesus deixa claro que os seus apóstolos têm o Espírito Santo. Em João, no capítulo 13, no verso 10, Jesus diz o seguinte: quem já se banhou não necessita se lavar senão os pés. Quanto ao mais, estáis todos limpos. Vós estáis limpos, mas não todos. Então, na perspectiva de Jesus Cristo, eles já foram lavados, já estão limpos, já foram regenerados. Em João 15:3, o Senhor é ainda mais claro. Ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Em João 15, no verso 3. Em João 17, no verso 12, o nosso Senhor diz: quando eu estava com eles na oração sacerdotal, guardava-os em teu nome, ó Pai, que me deste. Protegi-os e nenhum deles se perdeu. Esse povo já é crente. E lá na frente, em João, no capítulo 20, no verso 22, a Bíblia diz que, havendo dito isso, havendo terminado os seus ensinamentos, Jesus fez o seguinte: soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então eles já são crentes. Aquela igreja já é crente, irmãos. Aqueles 120 já creem em Jesus Cristo. Aqueles 120 já foram perdoados pelos seus pecados, já receberam em Cristo a vida eterna e já foram selados com o Espírito Santo da promessa. Se você se lembrar, Jesus diz exatamente isso quando Pedro diz: tu é o Cristo, filho do Deus vivo. E Pedro diz: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Porque isso que você falou agora, você recebeu do Pai. Recebeu do alto. Recebeu de Deus. Então, o que significa eles estarem cheios do Espírito Santo, irmãos? Uma coisa é ter o Espírito Santo, e eles já o tinham. Outra coisa é estar cheio do Espírito Santo. Outra coisa é viver na plenitude do Espírito Santo. Outra coisa é ser completamente submisso à vontade de Deus e ter uma vida que agrade a Deus em todas as áreas. Uma coisa é ser cristão, regenerado e salvo. Outra coisa bem diferente é estar cheio do Espírito Santo de Deus. E foi isso que eles receberam aqui. Eles ficaram, como diz o verso 4, olhe para a sua Bíblia, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E aqui vem as nossas aplicações de hoje. Questão das línguas, veremos como esse só fala, veremos ainda nas próximas semanas. Vejam bem, qual é o resultado de se ficar cheio do Espírito Santo? O que acontece de principal com uma pessoa cheia do Espírito Santo? Olha o verso 11. Final do verso 11. Olhe o que diziam o povo ao ouvir a igreja, no final do verso 11. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Sabe o que acontece com uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ela quer falar de Cristo. Ela quer evangelizar. Ela quer anunciar aos outros o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não se prende, ela não teme, ela evangeliza, ela anuncia Cristo, ela fala das grandezas de Deus e da obra de Deus na sua vida e fala do Evangelho. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, queridos, não teme evangelizar. No caso dos crentes em Jerusalém, eles falaram em outras línguas, não em línguas estranhas, como o povo pensa, mas na língua daqueles que estavam em Jerusalém para essa festa de Pentecostes. E eles ouviram, mas não ouviram qualquer coisa. Eles ouviram as grandezas
de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, é uma pessoa que evangeliza, é uma pessoa que anuncia a palavra de Deus, é uma pessoa disposta a pregar o Evangelho. O que vemos nesse texto, irmãos? Lembra da ordem de Jesus? Vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Na verdade, todos aqueles 120 foram cheios do Espírito Santo. E aqui há a primeira lição para nós, viu? A primeira lição para mim e para você. Jesus subiu aos céus e o nosso Senhor disse: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ora, mas eles são crentes. Não é? Eles já foram salvos. Alguns deles, inclusive os apóstolos, foram escolhidos a dedo por Jesus Cristo. Os apóstolos e os outros 70 discípulos foram enviados de 2 em 2 para pregar o Evangelho. Mas eles ouvem essa ordem de Jesus: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles obedecem, eles creem e eles buscam a Deus, eles oram, eles adoram. Qual é a aplicação para nós, querido? Não se contente em estar na igreja domingo após domingo apenas. Busque mesmo. Busque a presença de Deus na tua vida. Busque ser cheio com o Espírito Santo. Busque viver na plenitude do Espírito Santo. Busque, de fato, ter uma comunhão real e verdadeira com Deus. Busque, de fato, conhecer a Deus pelas Escrituras. Não se contente em vir para a igreja, não. Não se contente em passar a semana levando a sua vida, sabe-se lá como se leva, e no domingo vem para o culto. Busque ser cheio com o Espírito Santo. E você vai dizer: pastor, e como é que eu faço isso? Como é que eu busco ser cheio do Espírito Santo? Claro, a igreja era passiva, sim. A ação é de Deus, não é nossa. Não depende do meu nem do seu esforço. Como bem disse Jesus a Nicodemos, o vento sopra onde quer. Deus sempre fez e sempre vai continuar fazendo o que desejar, irmãos, porque Ele é Deus. Mas compete a nós. E devemos sim desejar ser cheios com o Espírito Santo. Como conseguimos isso? Ora, como foi que aquela igreja foi cheia com o Espírito Santo? Como foi que aqueles cristãos foram cheios com o Espírito Santo? Onde eles estavam quando foram cheios com o Espírito Santo? Já se perguntou onde eles estavam? O que estavam fazendo? Abra a sua Bíblia. Olhe o verso 1. E pasmem. Veja só o que nos é dito. Veio, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Por que eles estavam ali reunidos no mesmo lugar? Submissão à ordem de Cristo. Não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Fé na promessa de Cristo, até que do alto sejais revestidos de poder. E o que eles faziam? Oravam e adoravam a Deus. Que dia era, irmãos? Qual era o dia? Páscoa sempre no sábado. Festa das primícias, o dia imediato ao sábado, ou seja, domingo. 50 dias depois do sábado de Páscoa, festa de Pentecostes. Adivinha que dia dá? Todo ano. Adivinha que dia dá? Todo ano. Todo ano dá no mesmo dia. Por quê? Porque a Páscoa sempre era no sábado. E o Pentecostes sempre era 50 dias depois do sábado. Sempre vai cair no domingo. Esse povo está em um domingo, todos no mesmo lugar. Vá raciocinando. É um domingo, eles estão todos no mesmo lugar. Estão submissos à palavra de Cristo. Estão crendo nas promessas de Cristo. Estão orando e adorando a Deus com santo temor e reverência, cada um no seu lugar. E aí eles foram cheios do Espírito Santo. Sabe onde? Cultuando a Deus, adorando a Deus, submissos à palavra de Deus,
crendo na palavra de Deus e na igreja do Senhor. Queridos, isso é muito importante, sabe por quê? Porque eles não foram cheios do Espírito Santo no seu culto doméstico, na sua reunião de oração. Eles não foram cheios do Espírito Santo assistindo pregadores famosos nas redes sociais. Eles não foram cheios do Espírito Santo no seu ministério particular de oração, no seu encontro de casais, poderíamos dizer assim. Eles não foram cheios do Espírito Santo nas reuniões departamentais ou plenárias das suas sociedades internas. Não! Eles foram cheios do Espírito Santo quando estavam todos juntos, submissos à palavra de Deus, crendo na promessa de Cristo, reverentemente, no dia do Senhor, orando e agradando a Deus. Quando? No culto solene. Foi aí que eles foram cheios do Espírito Santo. Nada substitui o culto a Deus, irmãos. Nada substitui a adoração comunitária da igreja no santo domingo. Nenhum dia é mais importante que esse. Nenhum dia é mais importante que esse, porque esse é o dia da ressurreição de Cristo. Não sabemos que dia Jesus nasceu no calendário. Não sabemos que dia do calendário especificamente Jesus subiu aos céus. Não sabemos que dia exato Jesus vai voltar, mas uma coisa sabemos. Sabemos o dia que o nosso Senhor ressuscitou. E é nesse dia que a sua igreja o adora. É nesse dia que a igreja se submete à sua palavra. É nesse dia que a igreja se reúne como um só povo. Não tem divisão de idade, não tem divisão de classe, não tem divisão de sexo. Eram todos juntos no mesmo lugar, sentadinho, adorando a Deus. Quer ser cheio do Espírito Santo? Então, priorize a adoração ao Senhor. Nada pode te fazer faltar o culto a Deus. Nada é mais importante do que estar reunido com a igreja de Cristo no dia do Senhor para adorar a Cristo. Às vezes olhamos, a igreja foi cheia do Espírito Santo. Foi quando? Como é que eles estavam? Que dia era? Estavam fazendo o quê? Estavam adorando a Deus, em submissão a Cristo, com fé nas promessas de Cristo, com santa reverência e temor, no dia do Senhor. No dia da ressurreição do Senhor. Isso é muito importante, irmãos. E que Deus nos ajude a fazer isso. Que Deus nos ajude a não trocar esse dia por nada. Nenhum evento da igreja é mais importante do que o santo culto ao Senhor. Nenhuma comemoração pode tomar esse dia. Esse é o dia da ressurreição. Tem coisa mais importante para a igreja de Cristo do que a ressurreição de Cristo? Nada. Tem outra aplicação que precisamos fazer. Porque a vinda do Espírito Santo traz sim, como dissemos, um som para ouvir, um cenário para ver e um milagre para experimentar. O som para ouvir, queridos, é óbvio que é a pregação da palavra de Deus. Sabe por quê? O próprio Jesus, falando da vinda do Espírito Santo, em João 16, no verso 14, ele diz: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Onde o Espírito Santo, queridos, está, a palavra de Deus é ouvida. Onde o Espírito Santo está, a palavra de Deus não é só ouvida, mas é crida e obedecida. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que crê nas Escrituras. É uma pessoa que submete à vontade de Deus, que ouve a Escritura como se ouve de fato o próprio Deus. Sempre há um som para ouvir onde o Espírito Santo está. Não é algazarra, não é som desconhecido, não é som difícil de identificar. É um som forte, poderoso, mas é um som conhecido de todos. É um som público, é o som da voz das Escrituras. Onde o Espírito Santo está, a Escritura é ouvida. Mas há um cenário para ver. Lá eles viram tochas, labaredas, como línguas na cabeça dos crentes. E sempre há um cenário para ver, queridos. Ver a vida transformada dos cristãos. Ver os cristãos em obediência a Deus. É impossível alguém estar cheio do Espírito Santo e não lutar contra o pecado, por exemplo.
É impossível alguém estar cheio do Espírito Santo e não prezar e não se esforçar para andar nos caminhos do Senhor. É isso que é visto. O que é visto onde o Espírito Santo está presente é o fruto do Espírito Santo, como Paulo diz aos Gálatas. E é isso que é visto, o fruto de pessoas que antes eram rebeldes, mas agora ouvem a Escritura, creem nela e se esforçam para andar em conformidade com ela. Esse é o fruto para ver. Esse, queridos, é o que há para ver onde o Espírito Santo está presente. A fé, o arrependimento e o desejo de obedecer ao Senhor. Mas há um milagre para presenciar. E graças a Deus, grande parte aqui já passou por esse milagre e continua recebendo as graças dele. Onde o Espírito Santo está presente, irmãos, as vidas são salvas. Onde o Espírito Santo está presente, queridos, as vidas são transformadas. Onde o Espírito Santo está presente, as pessoas deixam de ser inimigas de Deus e passam a ser filhas de Deus. Onde o Espírito Santo está presente, aqueles que eram alvo da ira, agora se tornam co-herdeiros com Cristo Jesus. Onde o Espírito Santo está presente, sempre há o milagre da salvação. Mas não se enganem, assim como o vento é livre, o Espírito Santo também o é. Sopra onde quer, faz o que lhe apraz, porque o Espírito de Deus é o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas isso não deve nos entristecer, pelo contrário. É uma bênção pensar nisso. O Espírito sopra onde quer, significa dizer que às vezes ele sopra onde nós jamais sopraríamos. Muitas pessoas são salvas pelo Espírito Santo e nós pensávamos que não tinha jeito para fulano, ou não é assim? E muitas pessoas que nós pensamos que são salvas, de fato não são. Saber que o Espírito Santo sopra onde quer, queridos, é um incentivo. É um incentivo à oração e à evangelização. É um incentivo à oração porque podemos pedir a Deus que derrame sua graça sobre o nosso parente ímpio. É um incentivo à oração porque podemos pedir a Deus que é soberano para que transforme a vida do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos parentes. E é um incentivo à evangelização, viu? Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Saber que o Espírito Santo sopra onde quer, nos encoraja a orar e a evangelizar. A pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. E enquanto fazemos isso, apresentamos Jesus Cristo aos perdidos. Apresentamos Jesus Cristo àqueles que queremos ver salvos. E, claro, a descida do Espírito Santo aqui é retratada como um fogo. Como que línguas e labaredas de fogo na cabeça dos cristãos. Sabe por quê, queridos? Porque o Espírito Santo derrete os corações. O Espírito Santo quebra homens duros, teimosos e obstinados. O Espírito Santo quebrou um homem como Paulo, que era um fariseu, que se alegrava em prender, em humilhar, em destruir os cristãos da igreja primitiva. O Espírito Santo derrete os corações dos ímpios, como derreteu o nosso. Em Ezequiel, no capítulo 36, eu lerei 2 versos, versos 27 e 31, olha só. O Senhor diz: porei dentro de vós o meu espírito, farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Quem coloca o Espírito em nós? Deus. Quem nos faz obedecer a sua palavra? Deus. E qual é o resultado disso? Verso 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmos, por causa da vossa iniquidade e das vossas abominações. O Espírito Santo derrete o coração, transforma vidas, salva aqueles que o nosso Senhor escolheu e que Jesus Cristo pagou pelos pecados deles. Você vai me dizer: pastor, mas o Espírito Santo sopra onde quer. E graças a Deus por isso. Ele sopra onde quer. Ele age conforme a vontade de Deus. Eu quero convidar você a abrir o texto de João capítulo 3. Nós vamos ver a ação graciosa do Espírito Santo sendo descrita por Jesus Cristo a aquele homem, a Nicodemos. Lerei alguns poucos versículos. Na verdade, lerei 6 versículos. João capítulo 3. Vamos ver como age o Espírito Santo nas palavras de Jesus Cristo.
João capítulo 3, primeiro verso 3. Jesus diz, em verdade te digo, dizendo a Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu quero que você, essa noite, que é descrente, que nos visita, que está aqui um domingo atrás do outro, primeiro eu quero que você se sinta advertido com essa palavra. Com certeza eu lhe digo, como disse Jesus Cristo, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, não importa quantos domingos você esteja aqui. Talvez você esteja aqui há 1 ano. Talvez você esteja aqui há 2 semanas. Talvez você esteja aqui há 5 anos, há 10 anos. Se você não nascer de novo, você não vai entrar nos céus. Todo o seu esforço é em vão. Todas as vezes que você veio para cá não serviu de nada. Na verdade, serviu para te deixar mais condenado ainda. É necessário nascer de novo. Não se entra nos céus sem nascer de novo. É isso que primeiramente você precisa se perguntar. Você nasceu de novo mesmo? Se não nascer de novo, não vai entrar no reino dos céus. Nosso Senhor continua, verso 8, olhe para a sua Bíblia, João 3,8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido de Deus. Ah, irmãos, Deus faz o que quer. O Espírito Santo sopra onde quer. É Deus que escolhe, é Cristo que paga o preço e é o Espírito Santo que aplica a obra de Cristo, mas é conforme Deus o quer. Sopra onde quer. Como diz aqui a palavra do nosso Senhor, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. E essa é a pergunta que eu te faço. Sim, meu querido, o vento sopra onde quer. Mas se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus, e você vai dizer, como é que eu nasço de novo? Se o vento sopra onde quer. A pergunta que você precisa se fazer é, você ouve a voz do vento? Você ouve a voz de Deus na Escritura? Essa é a pergunta que tem que se fazer, porque ninguém consegue nascer de novo. A pergunta é se você consegue ouvir a voz de Deus na Escritura. A pergunta é se você crê na Escritura. A pergunta é se você consegue ouvir Deus falando na sua palavra. Essa é a pergunta que você precisa se fazer. Sim, o vento sopra onde quer. Mas você está ouvindo? Está crendo? Jesus ainda acrescenta, verso 11. Nós, disse Jesus, dizemos o que sabemos. Testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Verso 13. Ora, ninguém subiu aos céus, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está nos céus. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Querido, eu quero que você se sinta advertido. É preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. Mas ninguém consegue nascer de novo sozinho. Assim como você não pediu para nascer a primeira vez. Assim como você não influenciou na sua geração ou no seu nascimento. Você foi passivo. Assim o é no reino de Deus. Portanto, a pergunta para você é, você consegue ouvir a voz de Deus na Escritura? Você consegue ouvir a voz de Deus na pregação da palavra? Jesus diz, olhe só, dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, no verso 11. E eu te digo a verdade. Nós, a igreja de Cristo, os redimidos pelo sangue de Cristo, também dizemos o que sabemos. Dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, o quê? Cristo, sim, foi levantado. Cristo veio a esse mundo, Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, para que assim como termina o verso 15, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Você crê nisso? Jesus disse a Nicodemos e aos judeus da sua época,
Dizemos o que sabemos e que testificamos, contudo não aceitais o nosso testemunho. E eu te pergunto, e você aceita o nosso testemunho? E você crê na verdade do Evangelho? Essa é a pergunta que você precisa se fazer. Sabe por quê? Porque você não vai entrar nos céus sem ouvir a voz de Deus na Escritura. Você não vai entrar nos céus sem crer na obra expiatória de Cristo. Mas se você consegue ouvir a voz de Cristo na Escritura, se você consegue ouvir a voz de Deus na Escritura, então arrependa-se pelo seu pecado. Suplique a graça e a misericórdia de Deus. E lembre-se como estava a igreja primitiva. Todos juntos, no mesmo lugar, submissos à palavra de Cristo, crendo nas palavras de Cristo, em adoração e oração no dia do Senhor. É isso que você precisa fazer. Se você consegue ouvir a voz de Cristo nas Escrituras, arrependa-se, implore a misericórdia dele e esteja sempre disposto a juntar-se em comunhão e em adoração a Deus com os outros salvos. Sabe por quê? Porque são esses os que nasceram de novo. São esses os que foram feitos nova criatura. Os que conseguem ouvir a voz de Deus na Escritura foram os que nasceram de novo. Os que conseguem ouvir a voz de Deus na Escritura foram os que já foram feitos nova criatura. São aqueles que serão recebidos por Deus nos céus. Que Deus tenha misericórdia de você. Que Deus te dê a graça de crer na Escritura, de ouvir a voz de Cristo e receber do alto o Espírito Santo da promessa. Vamos orar. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor Deus, Pai nosso, nos alegramos em saber que o Senhor dirige a tua igreja por meio do Santo Espírito. Nos alegramos